Olá, vamos falar agora de combustíveis e sistemas de combustível. Essa matéria, como todas as outras, será dividida por alguns tópicos para facilitar na hora do seu estudo. Vamos lá! Combustível é uma substância química que, quando combinada com oxigênio, queima e produz calor. Tópico 1. Vamos entender agora as características dos combustíveis. O combustível pode ser classificado como sendo sólido, líquido e gasoso. O sólido é um combustível impróprio para ser utilizado para combustão interna, então descarta ele. O gasoso, ele até pode ser utilizado na combustão interna, porém ele ocupa muito espaço, tá? Devido ao seu volume. E nós temos o líquido, que é um combustível ideal para combustão interna. O combustível líquido, ele tem algumas características. Vamos entender qual que seriam essas características desse combustível. O combustível líquido, ele pode ser volátil e não volátil. Ele pode ser também viscoso ou não viscoso. O que seria um combustível viscoso? Um combustível viscoso é aquele que demora para ter aquele seu escoamento. É o tempo de escoamento desse líquido. O combustível volátil, ele pode ser o álcool, a gasolina, o benzol e a querosene. Volatilidade. O que é volatilidade? É a medida da tendência de uma substância líquida em evaporar-se sobre uma dada condição. Dentro das características dos combustíveis, nós podemos também dizer em relação a substâncias que são colocadas nesses combustíveis. Por quê? Por exemplo, vamos falar do chumbo tetraetil, que é conhecido como TEL. É uma substância antidetonante do combustível. Para evitar o quê? Que esse combustível detone antes de uma queima uniforme, ok? Então, ao invés dele detonar de uma vez, ele precisa queimar de uma forma uniforme. Vale ressaltar que o combustível de aviação é composto de hidrocarboneto. Hidrocarbono! Meu Deus! Hidrocarbono. Vale ressaltar que o combustível é composto de hidrocarbono, quase que inteiramente de hidrogênio e carbono, e isso vai cair na sua prova, ok? O combustível, ele vai estar sempre com algumas impurezas presentes. Por exemplo, o enxofre e a água. O enxofre, na hora da refinaria do petróleo, não tem como ser eliminado totalmente o enxofre. E a água também, eu não consigo eliminar a água do combustível de aviação, uma vez que a água vai estar sempre exposta na atmosfera. Então, a gente consegue o quê? Evitar a água no combustível do avião, mas a gente não consegue nunca eliminar totalmente a água do combustível. Fique atento. Como eu já havia dito, volatilidade é uma das características da gasolina de aviação, ok? E o que é volatilidade? Anota o que eu estou dizendo, ok? Volatilidade é a medida da tendência de uma substância líquida em evaporar-se sobre uma dada condição, beleza? Mas o que isso quer dizer? Volatilidade. Volatilidade, se o combustível for muito volátil, ele pode causar o quê? Uma vaporização nas linhas de combustível e uma falta de combustível para o cilindro, para a queima, ok? E se ele não for tão volátil, se ele não for volátil suficiente, ele vai ser muito ruim para uma partida fria. Se o motor parar e precisar funcionar esse motor o mais rápido possível, se esse combustível não for tão volátil o suficiente, você não vai conseguir fazer uma segunda partida nesse motor. Atenção para a dica, alguns combustíveis de baixo grau utilizado nos automóveis não pode ser utilizado na aviação. Por quê? Porque pode causar excessivos depósitos de goma dentro do cilindro, ok? Você também precisa saber que calço-vapor é a vaporização do combustível nas linhas, podendo causar uma possível parada no motor. Não confunda, calço-vapor é uma coisa, calço hidráulico é outra coisa, ok? Nós estamos falando de calço-vapor, vaporização do combustível nas linhas. Outra dica muito importante é a formação de gelo no carburador. Como foi dito anteriormente, o combustível líquido ele tem uma característica de ser volátil e não volátil. O combustível, quando ele é muito volátil, ele tem a tendência de extrair
o calor da própria atmosfera. E a atmosfera, o que nós temos na atmosfera? Nós temos água. Vamos nos basear no tubo de Venturi, lei de Bernoulli. O tubo de Venturi, ele é baseado em quê? Quando a área é maior, eu tenho mais pressão e menos velocidade. Quando a área é menor, eu tenho menos pressão e mais velocidade, ok? E baseado nisso, nós temos o carburador. Na área mais afunilada do carburador, chamado de garganta do Venturi, onde tem a aleta, né, de aceleração, nessa aleta de aceleração, onde está sujeito à formação de gelo, devido que à umidade que nós temos na atmosfera. Por fim, nós temos aí os combustíveis aromáticos, que é combustível rico em hidrocarbonos aromáticos. Esse combustível tem ação deformante em algumas mangueiras, vedadores ou ringues. Fica a dica aí para vocês.